Tudo começou como uma brincadeira, né? A gente era jovem, queria diversão e não tinha dinheiro pra fazer as coisas da maneira certa. Eu lembro até hoje quando os meus amigos falaram: bora pra essa cidade, lá tem tudo que a gente quer por um preço bacana. Cheguei lá e fiquei maravilhado, aquela quantidade absurda de jogos de todos os gêneros. E eram muito baratos. Baratos até demais. Mas eu logo descobri por quê. Às vezes o DVD parava de funcionar semanas depois. Mas às vezes era quando a instalação tava no 99%. Depois, o vendedor sumia. E eu nem sabia se o cara que tinha feito o jogo tinha visto a minha grana. Mas aí os tempos mudaram. Os amigos falaram: vamos às internet. Só que a coisa não ficou mais fácil, não. Demorava horas pra encontrar o jogo. Tinha aquele negócio de montar a imagem que era um saco. E como se não bastasse, depois eu tinha que ficar procurando crack. Era aquele desespero. Leque, você tem crack? Crack pra lá, crack pra cá. Mas eu larguei essa vida. Não foi fácil, mas eu larguei o crack. Só que meu interesse por jogos não diminuiu, não. Pelo contrário, eu vi aquele tal de Ludobardo falando das narrativas, da adrenalina, da liberdade, da emoção, da porradaria, da maravilha dos jogos, e aquilo só me deixava mais e mais empolgado. Eu ficava empolgado, mas tão empolgado que eu precisava daqueles jogos, mas eu não tinha como consegui-los, até que eu achei a nuvem. Muita gente não entende que a pirataria é uma questão de preço e acesso, e com a nuvem você resolve os dois de uma vez. Especialmente agora, nesse mês de julho. O catálogo já é gigantesco, mas agora vão ser mais de 100 jogos em promoção de diversos gêneros, incluindo até jogos totalmente em português. Os preços vão desde um lanche de R$5 até R$80, que é nada mal para um lançamento, né? E você pode pagar no cartão de crédito, boleto bancário, tanto faz. O foco é facilitar a vida do brasileiro. Foi tudo real. Esquece dólar. Não acredita? Se liga nessa lista de jogos que eu consegui com os meus contatos. Não vai faltar narrativa? Na trilogia Mass Effect, em FIFA 2012, Battlefield 3, The Sims 3, Hear me, clown? em toda a You série know de what I'm talking GTA4, about. LA Noire, Bioshock 2, Civilization 5, Max Payne 3, The Witcher 2. Pode ficar certo, cara, eu larguei aquela vida. Eu larguei aquela vida porque agora eu tenho algo muito, muito melhor.